Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET e 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. A gente está aqui no estúdio hoje com o pessoal da área da saúde, que é o doutor Eduardo, que é médico pneumologista, e também a Bruna Storck, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, ela é coordenadora da área da imunização, e o doutor Eduardo Menezes Lopes é médico, de clínica particular, do Hospital Santa Catarina, também aqui de Blumenau. Obrigado pela presença de vocês dois. A gente trouxe vocês aqui para falar da campanha da vacinação da gripe, que já começou na segunda-feira, agora dia 23, e vai até o dia 1º de junho. O doutor vai falar mais da doença, da prevenção, do tratamento, dos cuidados, né, doutor? E a Bruna, vou começar com ela aqui já falando dessa campanha que já está aí na rede pública, quem é que deve se vacinar. Já vamos começar falando dos grupos, né, de risco, né, Bruna? Tudo bem contigo? Tudo bem. Quem deve se vacinar são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os idosos, as gestantes... Idosos a partir de que idade? A partir de 60 anos. 60 anos. Isso. As gestantes, as mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto, os professores, a população indígena, os trabalhadores da saúde, a população privada de liberdade, os menores infratores também, né? E as populações que têm alguma comorbidade, alguma doença crônica, que tem uma lista do Ministério da Saúde que recomenda que algumas pessoas devem ser vacinadas. Então, esses grupos na rede pública, nos postos de saúde, têm a vacina gratuita. Isso. É só procurar, até o dia 1º de junho vai essa campanha, né, Bruna? A princípio. A princípio é isso, né? Se todo mundo tomar certinho, não prolongar, vai até o dia 1º de junho. Correto. Dia 12 de maio. Isso, é o dia da mobilização nacional, onde todas as unidades vão estar abertas, vacinando das 8 às 5 da tarde. Vou especificar um pouquinho melhor aqui sobre gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias, esse é o tempo mais ou menos? Isso, que a gente considera as puérperas, né? As mulheres que acabaram de ter bebê. Professores, rede pública, privada, particular também, como é que funciona? Todos os professores, Qualquer independente, professor. Professor e auxiliar de sala. Tem que comprovar daí na hora de tomar a vacina? A gente pede que eles apresentem o último olerite para comprovar a atuação, né? Certo. Aí, no caso dos doentes crônicos, também tem toda uma orientação que vocês dão para essas pessoas, né? Isso, algumas pessoas já são cadastradas nas unidades de saúde que participam de programas de controle de doenças crônicas. As pessoas que não são cadastradas nessas unidades, elas precisam procurar uma prescrição médica indicando a vacina, né? Não é uma prescrição de uma medicação, é indicando a vacina por causa da patologia que ela tem. Muito bem, então a Bruna é da Vigilância Epidemiológica, já falando quem são os grupos, né, doutor Eduardo? E você está aqui com a gente mais uma vez, já esteve aqui há alguns anos no TVL Comunidade. Exatamente. Agora a gente começa a ter barba branca, cabelo branco, né, doutor? Começa a aparecer isso. Eu também, faz parte. Faz parte. Mas é um bom sinal, envelhecer. Estamos vivendo, isso que é importante, né, doutor? E bem, né, com saúde. Perfeito. E falando em saúde, acho que agora o mais importante é trabalhar a prevenção da gripe. A vacina também é prevenção, né, doutor? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala de gripe, que é uma doença extremamente comum e frequente, especialmente nos meses de inverno, a gente não tem como não associar a gripe, a vacina da gripe, né? A vacina é a única e mais eficaz forma de prevenir a gripe. É claro que existe uma série de medidas que a gente pode até conversar sobre isso, mas a vacina da gripe é a única forma efetiva onde eu vou produzir anticorpos específicos contra o vírus da gripe e vou deixar aquela pessoa vacinada preparada para, quando ter contato com o vírus, o sistema imunológico dela já está pronto para se defender. Então ele não vai precisar correr atrás da produção de anticorpos. Esse é o objetivo da vacina. E tem um outro detalhe muito importante da vacina, que além de eu me proteger da gripe, ou seja, eu não fico doente, ou se caso ficar doente eu tenho uma doença mais branda, eu protejo quem está ao meu lado também. Porque uma vez que eu não fico doente, eu não espalho a doença também. Então isso tem um efeito absurdamente importante, grande, no controle de uma doença tão importante como essa. Por isso é importante tomar essa vacina. Exatamente. E para vocês dois, tem muita resistência, gente que ainda torce o nariz, faz cara feia, diz que não vai tomar a vacina, mesmo estando nos grupos de risco, Bruna? Sim, a gente ainda tem alguns casos, né? Algumas pessoas que acreditam que a vacina causa a doença, mas isso não é verdade. A vacina ela não causa a doença, né? Ela é feita com vírus que não são vivos,
então ela não é capaz de causar a doença. E você, doutor, já pegou muitos casos de pessoas doentes muitos. com gripe, até uma gripe mais grave, a gente vai Sim. comentar aqui dos tipos que existem daqui a pouco. Exatamente. E gente que não tomou vacina e poderia ter tomado, doutor? Na verdade, assim, isso tem uma série de estudos já que falam nessa linha. A chance de a pessoa ter uma doença grave sendo vacinada é muito menor, muito menor. Infelizmente, na medicina, não é zero, né? Então, existem casos, mas se a gente for ver estatisticamente os pacientes que tiveram doenças graves, que vieram até consequências, hospitalização, necessidade de ventilação mecânica, suporte em unidades de terapia intensiva, ou mesmo até morte por causa da gripe, a grande maioria não são vacinados. Isso a gente vê assim no dia a dia, porque infelizmente todos os anos a gente vem tendo os casos graves de gripe. Anos mais, anos menos, e a gente sabe que esse ano vão casos acontecer, né? Casos acontecerão. E dá para prever se esse ano vai ser como anos que a gente já teve, doutor Eduardo, com casos mais graves? Se falou muito, né? E se fala todo ano de gripe A, H1N1. Quais são os tipos de gripe que existem e essa vacina, ela protege para todos os casos? Na verdade, quando a gente fala de gripe, a gente está falando do vírus influenza. Tá? O vírus influenza é um vírus que já existe documentado na história da medicina e nas histórias de quem estuda isso já há centenas de anos. E ele é um vírus que se propaga muito bem no inverno e se propaga muito bem entre pessoas, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de vírus. Quando a gente divide o influenza, existe o influenza A e B, né? Por isso que todo mundo fala gripe A e tem a gripe B, digamos assim. Elas têm algumas características clínicas um pouco diferentes, mas basicamente o quadro é o mesmo. Em 2009 teve o surto que começou como a gripe suína e depois foi a gripe californiana e depois acabou virando como gripe A mesmo, né, que todo mundo conhece, que é causada pelo H1N1, que foi um vírus que sofreu uma mutação, né? Esse H1N1, o nome do vírus é devido a algumas características, particularidades da membrana do vírus, por isso que se define esses nomes. E esse vírus se mostrou um vírus mais agressivo, do ponto de vista de causar doenças mais graves, e também um vírus com uma chance de transmissão boa. Porque se eu tenho um vírus muito agressivo, mas que não se transmite, essa doença acaba que fica restrita. Mas ele conseguiu fazer uma associação boa entre uma maior agressividade e uma boa transmissão. Então, por isso que tivemos o surto de H1N1 em 2009 e ainda, até então, os casos graves de gripe vêm sendo registrados, a maior parte deles causados por esse vírus H1N1. Em 2009, no primeiro surto, não tinha vacina contra ele, né? Porque essa é uma grande característica do vírus da gripe, ele é um vírus que muda. Então, quando eu tenho uma infecção, eu posso desenvolver uma alteração no vírus, quando eu transmito, já transmito o vírus um pouquinho diferente, então as vacinas, a gente fica correndo atrás dessa proteção. Esse ano, nos Estados Unidos, a gente sempre se espelha, quando fala em gripe, a gente se espelha no hemisfério norte, porque, obviamente, eles têm o inverno antes da gente, né, o vírus circula no frio, e eles também se espelham, às vezes, na gente, porque um fica correndo atrás do outro. Esse ano circulou um vírus um pouquinho diferente, que foi um vírus chamado H3N2. Tá? E foi o grande responsável pelas mortes e a gravidade maior da doença que aconteceu nos Estados Unidos. Lá foi um inverno muito rigoroso, o vírus circulou muito bem lá e teve muitos casos de doença lá. Não é uma regra, mas quando existe um vírus mais agressivo circulando no hemisfério norte e quando existe um inverno mais rigoroso no hemisfério norte, como já aconteceu em outros anos, a gente pode prever ou se preparar que pode ser que sejam quadros mais intensos aqui. Mas essa previsão nem sempre acontece, né? Em 2014 teve um surto, em 2014, 2015 lá, que não veio para cá, 2016 aconteceu um surto grande aqui. Então não é uma coisa linear, não é uma regra. Agora, mas é claro que a gente se preocupa. E essa vacina, ela protege também contra o H3N2? Protege. Também protege. Que é a gripe B ou não? Não, são dois, na verdade... É da gripe A ainda também. Existem dois tipos de vacina, tem uma vacina que a gente chama de trivalente e a tetravalente. Certo. A trivalente, ela constitui dois tipos A, dois influenzas A, que é o H1N1 e o H3N2, e um tipo do influenza B. E a tetravalente, ela possui a mesma proteção, exatamente a mesma contra a gripe A, porém ela possui duas cepas do vírus B.
Essa é a única diferença que tem entre as vacinas. Da rede pública, qual que é a vacina disponível, Bruna? A trivalente. A trivalente. 2 cepas da A e uma da B. Proteção total, né? Sim. Certo. Vamos, depois de falar um pouquinho mais sobre prevenção, sobre cuidados, doutor, sobre sintomas também da gripe, entrar um pouquinho mais nesse assunto, quero voltar aqui com a Bruna da Vigilância Epidemiológica para perguntar para ela como é que está a preparação já, a distribuição das vacinas nos postos de saúde, expectativa de vacinação de quantas pessoas também aqui em Blumenau, hein, Bruna? Nós recebemos um grande lote do estado, cerca de 43 mil unidades, doses, que a gente já distribuiu em todas as unidades de saúde que tem sala de vacina. Então, durante a campanha, ela será aplicada nas unidades que tem sala de vacina e no dia da mobilização nacional em todas as unidades de saúde do município. Então, a gente já vem distribuindo essas unidades e vai repondo conforme a demanda, conforme as unidades vão aplicando. Pode faltar vacina? Eu acredito que não. Nós temos uma estimativa de vacinar mais de 106 mil pessoas no município, que são as elegíveis naquele público-alvo que é determinado pelo Ministério da Saúde. Isso até o dia 1º de junho. Isso. Agora, a recomendação é tomar o quanto antes a vacina, Bruna? Sim, até considerando o tempo que ela demora para criar os anticorpos, né? Cerca de 15 dias, correto, doutor? E então, quanto antes a gente for vacinando as pessoas, é melhor. Então fica essa dica aí, não deixar para a última hora, né, doutor? Isso é um ponto muito importante. A gente sabe que quanto mais cedo a gente se protege, é claro que a vacina da gripe, ela tem toda a questão logística da produção e ela precisa se espelhar nas cepas que estão circulando no hemisfério norte. Então, a complexidade para a produção e o volume de vacina que precisa ser produzido, então ela acaba chegando assim meio em cima do laço, né? Porque agora a gente já começa a sentir, a gente vê isso no consultório, a gente vê isso nos noticiários, sim, que o vírus já está circulando. Tem bastante gente gripada já nesse momento. Exatamente. Né? E aí é o grande ponto, porque é claro que se eu me vacino depois de ter contato com o vírus, eu vou adquirir a doença. Então, quanto mais cedo eu me vacinar, mais cedo eu estarei protegido para enfrentar a doença. E é isso mesmo, assim, a proteção plena, assim, ou seja, o meu nível máximo de anticorpo é alcançado com mais ou menos um mês depois da vacina. Após uma semana, uns 10 dias, 15 dias, a gente já consegue ter um nível protetor, digamos assim, mas o nível máximo de anticorpo demora um pouquinho mais. Então, o ideal é a gente se vacinar agora, né, assim que possível, para quando eu chegar, que a gente espera que ali nos meses mais frios o vírus está circulando mais, eu estou plenamente protegido. Para quem não está nos grupos de risco que a Bruna comentou antes aqui, né, idosos, algumas crianças, né, gestantes, professores, povos indígenas detentos, doentes crônicos, entre outros, qual é a recomendação para outras pessoas? Também tomar a vacina ou não? É tranquilo, esses grupos aqui mesmo é que a doença acaba tendo uma maior complicação? O que vocês orientam as outras pessoas? Assim, o ideal, né, seria que o máximo possível de pessoas sejam imunizadas. A gente sabe que os grupos são importantes porque realmente essas pessoas não foram escolhidas ao acaso, porque são pessoas que têm uma chance maior de, ao contrair a gripe, terem formas mais graves da doença, né? Ou porque já são debilitados, ou porque têm um estado imunológico menor. Mas é claro que o ideal seria que todo mundo ficasse protegido, né? Porque talvez uma pessoa saudável, ao pegar a gripe, ela não vá ter um risco de vida, né? Eventualmente pode ter formas graves mesmo em pessoas saudáveis. Mas essa pessoa vai ficar afastada do trabalho, vai cursar por sintomas mais intensos. Então, o que a gente quer é que essa pessoa não fique doente, né? Então, por isso, o ideal é quanto mais se vacinar, melhor. E tem aquele outro efeito de proteção de grupos também, né? Porque, vamos supor que eu tenho um idoso em casa que não pode ficar gripado, né? Se as pessoas que estão em volta deles, que são saudáveis, se protegem, a chance de se levar o vírus a essa pessoa é menor. Porque essas pessoas não ficando doentes, ele não vai ter contato com esse vírus. Doutor Eduardo, e na rede privada está em média quanto? Qual é o valor hoje da vacina? Rede pública, gratuita, agora na privada tem um custo, né, para as pessoas. A tetravalente está um custo em média entre 100 e 110 reais aqui em Blumenau. Tem 100 e 110 reais. Exatamente. Isso independente da idade, adulto, criança, exatamente. Idoso é o mesmo valor. É o mesmo valor, porque como não muda, né, então é o mesmo valor. Muito isso bem. na tetravalente. Né? Que é a principal, né?
A trivalente é que geralmente nas clínicas particulares acaba que é comercializado mais a tetravalente, mas a trivalente é um pouco menos. Mas a trivalente e tetra ambas protegem, né? Protegem. As pessoas, só para esclarecer bem. Por que as pessoas, aí eu acho que essa pergunta é mais para o doutor, a Bruna pode colaborar também, a Bruna é enfermeira também, né, Bruna, é da área da saúde. Por que as pessoas normalmente ficam, entre aspas, doentes ou com sintomas de gripe depois que tomam a vacina também, doutor? Isso é normal? E até para explicar a diferença de gripe e resfriado, que isso é muito comum as pessoas confundirem. Muito. Acho que a gente podia começar com a diferença entre gripe e resfriado, as duas doenças, porque são doenças totalmente distintas. Totalmente distintas e muito similares ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente fala de resfriado, a gente está falando de um grande número de vírus que podem causar doenças respiratórias, que não o vírus influenza. Quando eu falo gripe, eu estou falando do vírus influenza. Então, existe uma série de outros vírus, rinovírus, adenovírus, uma imensidão de vírus que causam sintomas respiratórios. Geralmente esses sintomas, que são sintomas do resfriado comum, que a gente fala, são sintomas mais leves, mais brandos, uma coriza, uma irritação na região da garganta, uma tosse, dor no corpo leve, uma febre baixa, sintomas mais brandos, com uma duração menor e geralmente, com raras exceções, a gente não observa complicações. Quando a gente fala do vírus influenza, a gente já está falando de um vírus mais poderoso. Esse é um vírus que não faz coisa leve, geralmente os sintomas são intensos. Então, a infecção causada pelo vírus influenza geralmente é uma infecção intensa. Febre alta, muita dor no corpo, dor de cabeça, prostração. A pessoa fica muitas vezes de cama, porque é um vírus, é uma doença importante mesmo, né? Então, por isso que a gente fala que não existe gripe fraca, assim. Gripe sempre é intensa. Certo. Se a pessoa tem uma gripe fraca, provavelmente é algum resfriado. Mas na prática isso confunde muito, porque os sintomas, querendo ou não, são similares, né? Mas as causas são diferentes. E daí vem um grande ponto, porque quando eu tomo a vacina, eu estou protegido contra a gripe, contra o vírus influenza. Ela não me dá nenhuma proteção contra os vírus do resfriado. Então não quer dizer que eu não vou ficar resfriado. Eu vou ficar resfriado. Mas o resfriado geralmente é mais tranquilo, então eu não devo me preocupar tanto com ele. Mas isso acontece que as pessoas tomam a vacina da gripe e às vezes ficam resfriados, que é muito comum ter resfriado também, e daí acham, a vacina não funciona, eu tomei a vacina e fiquei resfriado, etc. Então, é um problema. E em relação aos efeitos adversos da vacina, a vacina é constituída por vírus mortos, então ela não tem o potencial biológico de fazer a gripe. É impossível a pessoa tomar uma gripe e ficar gripada. Do ponto de vista biológico, é impossível. Mas ela pode dar efeitos colaterais, sim, como toda vacina, né? A grande maior parte dos efeitos, assim, quase 10 a 20% dos pacientes têm dor no local da aplicação. Isso é normal, a pessoa fica com o local onde foi aplicado um pouco dolorido. As reações locais às vezes podem acontecer, fica uma área um pouquinho mais endurecida, uma área um pouquinho mais avermelhada. Normal, isso quer dizer que o meu corpo está reagindo àquela vacina e está produzindo o anticorpo, que é o objetivo da vacina. Em alguns casos, especialmente mais em população pediátrica e algumas pessoas mais sensíveis, pode-se ter uma febre baixa, uma dor no corpo, um pouquinho de dor de cabeça, mas são sintomas muito brandos e geralmente rapidamente resolvidos. Mas às vezes isso confunde, porque a pessoa toma, daí fica com uma febrezinha, acha que mas não, isso são efeitos... que a vacina é que provocou tudo isso e não é verdade. E às vezes é só uma reação da vacina, isso quer dizer que o corpo está trabalhando para fazer a contraindicação tem alguma? Aquela história do ovo lá e tal que existe, isso. Bruna? Pessoas que têm reação alérgica grave ao ovo, né, a gente contraindica a vacinação para essas pessoas. E crianças menores de 6 meses também, que não podem receber a vacina. Crianças menores de 6 meses não podem tomar a vacina? Não podem receber a vacina. Certo. São situações bem raras, né? Assim, alergia grave a ovo é raro da gente. Sim, agora criança de 6 meses, sim, aí não pode tomar vacina. Não pode tomar vacina. E já teve algum caso de gripe mais grave que a vigilância epidemiológica registrou até esse momento aqui em Blumenau, já que algumas pessoas já estão gripadas, Bruna? Nesse ano nós tivemos 3 casos suspeitos que foram investigados pela vigilância, mas todos eles foram descartados. Os exames foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado e foram casos descartados. Então, nós não temos casos
de influenza nem A nem B aqui no município. E essa é a grande preocupação aqui da população com as mortes, principalmente, porque nós já tivemos mortes, né, por causa de gripe, que aparentemente parece tão tranquilo, gripe e tal, toma remédio, está tudo certo, está curado. Agora mata também, né, doutor? E só fazendo um adendo, assim, então a gente se sabe que o vírus está circulando, as pessoas estão ficando gripadas. É claro que quando a gente faz a pesquisa epidemiológica, só é feita nos casos graves, que felizmente não tiveram. Então, a gente sente que o vírus está circulando, né? Então, eventualmente, assim, mas felizmente não tivemos casos graves e tomara que não tenhamos esse ano. Né? Tomara que continue assim. Mas não quer dizer que não tem gripe. Isso é importante, porque a gripe está aqui. Por isso tem que tomar a vacina. Isso, exatamente. Isso é importante avisar as pessoas. Porque às vezes as pessoas ficam esperando ter um caso grave para se depois irem lá. Acho que o gestante é muito comum não tomar a vacina. A gente vê muitos casos. E tem até profissional da área da saúde que às vezes diz para a gestante não tomar. Gestante, tem que tomar ou não tem que tomar a vacina? Sim, tem que tomar, porque ela tomando a vacina, ela também confere uma imunidade para o bebê, indiretamente. Então né? é para proteção para a mãe e para o filho. Independente da idade gestacional que ela está, ela tem que tomar a vacina. E esse é um ponto muito importante, porque a gestante, né, quando o bebê nascer, ele não vai poder tomar a vacina. Ele tem 6 meses que ele vai ficar totalmente vulnerável. Né? Então, se a mãe não passar o anticorpo para ele, ele não vai ter nenhuma defesa. Então, por isso que é tão importante a gestante tomar, porque essa passagem de anticorpos é fantástico, a forma que funciona. A gente vê que os bebês não ficam doentes. Então, é muito importante isso. Não é só para ela se proteger, porque ela também é uma paciente de risco. Ela ficando gripada, ela tem riscos maiores de complicação, mas também para passar dele. E aí os idosos também, né? Muito importante tomar vacina, que são já pessoas, doutor, mais suscetíveis, Bruna, também, né? Às doenças e tudo mais. Acho que os idosos já têm um pouquinho mais, até porque eu lembro que antigamente a vacina na rede pública era só para idoso, né? Tinha uma época, né? Principalmente, né? Então acho que ele já está mais embutido na cabeça do idoso, né, doutor? A importância da vacina contra a gripe, né? Felizmente. A gente vê às vezes que tem algumas pessoas, não só com mais idade, mas algumas pessoas que ainda são mais resistentes. A faixa etária assim, dos idosos, eles, alguns são mais resistentes. Aquele que nunca tomou na vida não quer tomar, né? Porque é um conceito novo. Algumas pessoas têm muita idade, nunca tomaram. Mas a gente sente que aos poucos isso vai caindo. E é importante porque a resposta vacinal do idoso não é tão boa quanto do jovem, né? Mas mesmo assim protege. Então tem uma série de estudos mostrando que a mortalidade nos grupos vacinados, nessa faixa etária maior, é muito reduzida a partir do momento que eu faço a vacina. E os jovens, os adultos aí na faixa etária de 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos, essas pessoas podem pegar a gripe A, podem ficar gravemente doentes também, né, doutor? Então por isso tem que tomar vacina também, né? Se possível na rede privada, obviamente, né? Porque na pública não tem, né? Quando a gente vê assim, especialmente em 2009, os surtos de gripe por H1N1 pegou uma parcela da população que a gente não esperava que fosse adoecer, muito menos morrer por gripe, né? Eu me lembro em 2009, eu dava plantão aqui no pronto-socorro de Santa Catarina e foi um desespero, assim, a quantidade de gente jovem, saudável, que teve complicações graves, muitos morreram naquele ano. Então, realmente, infelizmente, não tem como a gente se sentir assim 100% protegido. Então, a forma que a gente melhor tem para se proteger é através da vacina. Vamos falar da prevenção um pouquinho mais? Já estamos quase encerrando aqui a nossa conversa, o tempo passa, né? Como se prevenir da gripe além de tomar a vacina? Pode começar por você, Bruno, depois o doutor fala um pouquinho também. Pois não. Acho interessante porque essas medidas a gente continua reforçando, mas é sempre importante reforçar cada vez mais. Principalmente higiene, né? Ambientes abertos, o inverno as pessoas acabam ficando com frio, fecham os ambientes, a gente tem ambientes aglomerados, fechados, sem circulação de ar, então é muito importante ambientes arejados, a higiene das mãos, né? Porque a gente veicula muito o vírus pelas mãos, né? Espirra na mão, toca na maçaneta, toca num telefone e assim o vírus vai se propagando, né? E muito importante lembrar as pessoas da etiqueta da tosse, né? As pessoas que estão resfriadas ou estão com gripe, né? Lembrarem da etiqueta da tosse, não tossir na mão, ou, enfim, proteger. A gente recomenda até ou um lenço descartável ou usar essa parte aqui do braço para a gente não ir contaminando outros objetos, para não ir propagando esse vírus. Dar esses toques para as pessoas simples, né, doutor? Mas é um dia a dia que a gente pode esquecer, né? É normal as pessoas de um ano para cá esqueceram da etiqueta da tosse, por exemplo. Exatamente, que são coisas simples, né? Especialmente essa questão
de lavar as mãos, higienizar, isso é uma coisa tão importante. E foi interessante essa coisa da higienização da mão, porque isso não é só para a gripe, é para todas as doenças, né? Então é importante a gente ter, assim, adotar esses hábitos, e isso vai fazer com que a gente fique menos doente, né? E eu acho que além disso, uma medida que é muito importante é ter um estilo de vida saudável. Sim. Né? Isso é claro e evidente que pessoas que têm um estilo de vida saudável, ou seja, pessoas que praticam atividades físicas, que têm uma ingesta hídrica adequada, que têm uma boa noite de sono, em termos de qualidade e quantidade de sono, pessoas que são saudáveis de uma forma geral, elas têm uma chance muito menor de adoecer e se adoecer de ter formas mais graves da doença, né? Então, essa é uma coisa muito importante também. Evitar o tabagismo também. Isso é não fumar também é importante. Exatamente. Aquele cigarro dos jovens aí, eu falo cigarro dos jovens Cigarro porque eletrônico? é aquele... Né, a xixa? Xixa, aquela... Isso aí também pode provocar, quem sabe, uma incidência maior de gripe? Claro, imagina, porque isso ali é uma... Geralmente isso é feito, muitos fumam em turma, né? E a gente sabe que o vírus ele está presente na mucosa oral e na mucosa respiratória. Então, se um tiver gripado... Então, se tiver um gripado no grupinho ali... passar para todo mundo. É bem provável que todo vai mundo passar gripe para todo mundo. Olha, que é coisa. Então, os pais aí... Aproveitem agora esse momento, quem sabe conseguem colocar na cabeça dos seus filhos para não fumar mais esse negócio. Exatamente. Mas é uma cultura que está nos jovens aí, né? Fazer o quê, né? Ainda sobre a gripe, doutora, antes de encerrar, queria te perguntar mais alguma coisa sobre os sintomas, né? A gripe A, ela começa de que forma? Eu lembro sempre das recomendações de vocês, da dor de cabeça, que era muito forte, talvez da febre, né? Acho que a febre é um dos pontos principais, né? Os sintomas são muito variáveis, assim, né? Mas se a gente for tentar enquadrar, assim, geralmente os sintomas são, além dos sintomas respiratórios, como coriza, obstrução nasal, irritação na garganta, tosse, às vezes tosses mais intensas, mas são sintomas intensos de dor no corpo, prostração, falta de cefaleia. ar também, doutor? Não. Daí quando a gente fala de falta de ar, daí isso já é um alerta para talvez uma forma mais grave da doença. Então, assim, uma queda muito importante do estado geral, a pessoa está muito prostrada, a pessoa está muito cansada, ou seja, vai fazer um esforço que geralmente faz e sente que não está dando conta, uma febre excessivamente alta. Esses são sinais de gravidade. Então, nesses casos, há necessidade de se procurar uma assistência médica, até para poder ver o que é, especialmente afastar a doença respiratória aguda grave e uma vez afastado, de poder fazer o tratamento e as recomendações. Tratamento das formas leves, sintomáticos, né? Antitérmicos, remédios para combater a dor, congestão nasal, muita hidratação e cama. Ficar em casa, não ir trabalhar para não passar para os outros. E nas formas mais intensas ou graves, isso tem um protocolo muito bem estabelecido pelo Ministério da Saúde, daí existe um tratamento com uma medicação, né? A medicação que a gente tem no Brasil, que é fornecida pela rede pública, é o Tamiflu, que é usado por 5 dias. 5 dias o Tamiflu. Exatamente. Muito bem. Para finalizar, Bruna, dia D, então, repetindo, dia 12 de maio, vai estar tudo aberto, né, no sábado, dia 12 de maio? Isso. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8 às 5 da tarde. Parece que está longe, mas quando a gente vê, está logo Já aí, chega. né? E quem, se possível, já vai essa semana agora, né, procurar Isso. o postinho de saúde para se vacinar, né? Isso, a campanha começou nessa segunda-feira, né? Já podem procurar as unidades de saúde que têm sala de vacina. Aqueles que estão nos grupos de risco aí determinados, lembrando, né, doutora Bruna, não é pela prefeitura, nem pelo governo do estado, é o governo federal que define esses grupos, né? Isso, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Ok. Bruna Storck, coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica, obrigado pela vinda, né, estreando aqui na TVL também. Até uma próxima. E o doutor Eduardo, que já é da casa aqui, Eduardo Menezes Lopes, médico pneumologista, obrigado. Volte sempre, doutor. Opa, sempre que precisar, estamos aí. Obrigado pela presença de vocês dois e você de casa, se vacine, não deixe para a última hora, não espere morrer alguém ou alguém ficar doente aí com gravidade, né, por causa da gripe, para você aí procurar a vacina. Se vacine, se previna da gripe, porque o vírus está circulando e a gente quer realmente ficar esse inverno
inverno, aí, outono e inverno, tranquilo, né, sem casos graves de gripe, sem morte também aqui em Blumenau, na nossa região, né, devido à gripe, que infelizmente aqui no sul, né, é muito comum, frio, e a gente se preocupa nessa época com a gripe, por isso que a gente trouxe aqui as autoridades da saúde, vigilância epidemiológica, o doutor, né, que é médico, também para falar a respeito deste assunto. A campanha começou agora na segunda-feira, 23 de abril, e vai até o dia 1º de junho, então tem bastante tempo para as pessoas se vacinarem na rede pública. Quem não tiver nos grupos, aí vai na rede privada, tem um custo de R$100 a R$110, mas também é importante para quem tiver essa condição. Fechou o TVL Comunidade, obrigado pela sua audiência, fique aqui na TVL, que é o canal da comunidade. Até a próxima, tchau, tchau.